Bom dia, Bom Rafa. dia, prof. Tudo bem? Bem? Tudo, e você? Bem também. Bom dia, Gabriel. Bom dia, prof. Bom dia, Lanes. Bom dia, Luan. Bom dia, prof. Conseguiram fazer as atividades? Prof, eu fiquei em dúvida só em uma. Ai, ai. Só estavam vocês na outra aula? Não, né? Não, prof. Tinha bastante. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Guilherme. Entraram os dois seguidos. Bom dia, prof. Tudo bem? Sim. Será que eu espero? Será que eu continuo? Que eu começo? Então, vamos lá. Vamos começar, porque se a gente ficar esperando, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade àqueles exercícios da página 180. Nem mudei aqui as páginas. Página 180 e 181. Deixa eu ver quem está chegando. João. Atividades, páginas 180 e 181, sobre volume e capacidade. Então, entrou agora o João, né? O Pedro. Gente, tinha ficado uma letra do exercício 3 para vocês fazerem. Vocês conseguiram fazer? Sim, não? Não, sim? Ah, número 3. Qual, prof? Esse É daí com eu a consegui, prof. Eu letra consegui. C, né? Então, para a gente fazer o volume desta peça que está aqui, até conversando com a Lanes ontem, fica mais fácil dividir essa região em 3 peças, né? Então, eu vou ter volume 1, volume 2 e volume 3. Esse volume 3 tem que determinar se você quer calcular dele de em cima até embaixo, ou vai calcular uma dessas duas peças, o total delas, tá? Porque atrás, embaixo desse cubo de cima ali, tem outro, né? Não é bem um cubo, eu acho, mas... Deixa eu ver aqui. Bom dia, Victor. Então, nós vamos lá. Eu vou calcular como se fosse uma peça toda, esse volume 1, tá? Então, volume 1 vai ser igual. Ele tem largura 2, tem comprimento 6, porque eu vou pegar toda a parte ali de trás, 6, e tem altura 2, porque são todos iguais. Então, eu vou ter o volume 1 vai ser 6 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 6, 24 centímetros quadrados. O volume 2 ficou para mim agora só essa parte da frente, tá? Que eu já calculei lá embaixo. Então, vai ser 2 por 2, e aqui tudo tem 5, certo? Se esse tem 2 de largura, então aqui vai ser quanto? 3. Então, nosso volume 2 vai ser 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar 4 vezes 3, 12. 12 centímetros quadrados, ok? E o nosso volume 3, que é esse cubinho ali de cima, vai ser 2 por 2
por quanto de altura? Vai ser 2, e aqui a largura é 2. É tudo 2, né? Um cubo. Só um pouquinho, gente. Então, ali vai ficar, tem 2, 2, e a largura dele aqui é 2. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, vai dar um volume de 8 centímetros cúbicos. Então, o volume total desta peça vai ser 24 mais 12 mais 8. Então, o volume total vai ser 12 com 8 dá 20. 20 com 24, 44 centímetros quadrados. Certo? Vocês podem ter feito de forma diferente também, né? Ter calculado o valor de outras peças, mas tem que dar os 44 centímetros quadrados, ok? Prof, eu tinha dado o valor de outras peças, outro valor. Eu achei que eu tinha errado, mas no final deu certo. Mariana. Bom dia, Mariana. Agora vamos lá para o exercício 4. O exercício 4 diz assim: Bom dia, prof. Bom dia. Em uma peça com formato cúbico, foram feitos 2 furos no formato de quadrados, atravessando-a paralelamente até a face oposta. Esses furos estão localizados no centro das faces da peça, como mostra a imagem. Então, tem um furo que vai sair de cima, né? Ou peguei o lápis, de cima até a outra face e da frente aqui até a face de trás, certo? Tá. Rafael, na real, é o teu que tá bugando. Então, Então, aqui, continuando ali. Então, usando uma calculadora, determine qual era o volume da peça antes de serem feitos os furos. Nem precisa calculadora, né, gente? Então, aqui o volume total da peça vai ser 6 elevado ao cubo, porque tem 6 de arestas. 6 ao cubo vai ser 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216 centímetros cúbicos. Calcule o volume da peça após os furos terem sido feitos. Então, ó, eu tenho que calcular esse que vai para lá, né? O volume que foi tirado daqui e daqui. Só tem um detalhe. Esse furinho tem quanto? 2 por 2, né? O largura e comprimento. E o comprimento dele aqui, em relação à peça, vai ser de quanto? De 6 centímetros. Só que eu tenho que calcular somente um usando esses 6. E o outro eu vou ter que calcular usando o quê? 2, 2, e aqui no meio vai ter uma parada de 2 e depois 2. Ou faço 2 vezes o cubo de outros 2, de 2 por 2, tá? Porque nós vamos ter uma peça que vai ser retirada ali no meio, certo? Então, o nosso volume da peça vai ficar da seguinte forma: 2 vezes 2 vezes 2, que é um vão desse todo, né? Mais 2 vezes, que eu vou calcular essas duas partes aqui, 2 vezes, 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 2 cubos de 2 por 2. Esse é o volume do vão, né? Não é o volume total, não. Deixa eu colocar aqui, o volume do vão. Vou colocar assim. Tá. Aí vai ficar aqui. Quanto que vai dar esse volume? Vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 6, 24. Mais 2 vezes 2 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, o total ali de material retirado desse cubo foi de 40 centímetros cúbicos. Agora, o volume que eu estou procurando, que é o volume da peça, depois de tirar dessa parte, vai ser o quê? 216, que é o total dela antes dos furos, menos os 40 que foram feitos depois. Então, o volume da nossa peça vai ser quanto? 6. 11 tira 4, sobra 7 e 1. 176 centímetros cúbicos, não quadrados. Estou calculando cúbicos. Ok? Conseguiram esse, sim ou não?
Entenderam o que eu fiz, gente? O prof, ontem eu fiz esse exercício, daí hoje, a hora que eu fui ver que você estava começando a corrigir, eu parei para pensar que ali no meio ia calcular 2 vezes o vão. Exatamente. Eu calculo um paralelepípedo representando esse vão todo, de um lado até o outro, certo? E depois, como vai ter já calculado uma área ali no centro, vai sobrar o que para mim? Como fala? 2 cubos, né? Um para o lado de cá e um para o lado de lá do vão, que tem mesmo volume. Então, por isso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Posso mudar? Por mim, pode, prof. Tá. De acordo com os paralelepípedos a seguir, elabore em seu caderno um probleminha envolvendo um volume e peça a um colega que resolva. Em seguida, verifique se a solução apresentada está correta. Então, aqui, gente, eu vou colocar o que eu esqueci de digitar aqui, eu vou escrever, tá? Determine a quantidade necessária de cubinhos de 1 centímetro de aresta para preencher os paralelepípedos. Paralelepípedos. Então, lá, determine a quantidade necessária de cubinhos de 1 centímetro de aresta para preencher os paralelepípedos. Então, o primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Descobrir qual é o volume de cada um desses paralelepípedos, certo? Então, o nosso primeiro aqui, o volume dele vai ser 20 vezes 10 dá 200. 200 vezes 30 vai dar 6.000 centímetros cúbicos. Cada cubinho desse, cada cubinho que eu quero colocar ali, o volume do cubinho vai ser 1 ao cubo, que vai ser igual a 1 centímetro cúbico. Logo, dentro desse cubo, cabe quantos cubinhos? Volume total dividido por volume de cada um vai caber 6.000 cubinhos. Ok? Nesse caso aqui, nós vamos ter 30 vezes 30 vai dar 900. 900 vezes 7. 9 vezes 7 dá 63. Então, vai dar 6.300 centímetros cúbicos. Se cada cubinho tem 1 centímetro cúbico de volume, quantos cubinhos cabem dentro desse meu paralelepípedo aqui? 6.300 cubinhos. Ok? Agora lá na número 6. As peças abaixo foram obtidas a partir de alguns cortes em paralelepípedos. Qual é o volume de cada uma dessas peças? Então, gente, se foi de um paralelepípedo, significa que aqui eu posso construir novamente esse paralelepípedo, né? Então, calcular o volume total dele e dividir, nesse caso, por 2, porque ficou exatamente a metade do volume dele aqui. Então, na letra A, o volume vai ser igual 4 vezes 6 vezes 14. Como tudo é decímetro, tranquilo. Dividido por quanto? Por 2, certo? Então, nosso volume, por que por 2? Porque eu tenho duas partes iguais a essa aqui, tá? Para formar o meu paralelepípedo. Então, eu vou simplificar aqui, vai ficar 1, aqui fica 7. Então, 7 vezes 6 dá 42. 42 vezes 4 vai dar 8, 16. 168 decímetros
cúbicos é o volume desta peça em azul aqui. A letra B. A letra B, eu vou dividir em duas partes, para a gente poder calcular esse volume aqui separadamente do outro ali, ok? Então, nós vamos ter aqui o primeiro, que vai ter um volume de volume 1, vou chamar de volume 1 e 2, ok? O volume 1 vai ter comprimento 6, vezes a altura, que é 7, vezes a largura, que é 5, vezes 5. Esse volume 1 vai dar 5 vezes 6, 30 vezes 7, 210 decímetros cúbicos. O volume 2 é aquela região em que era um paralelepípedo que a gente cortou e formou a metade dele, que tem a metade da área do volume dele, certo? Então, esse volume 2 vai ter quanto aqui? Quanto que vai ser o comprimento? Vai ser 4, porque de 6 para 10 é 4. A altura vai ser a mesma e a largura a mesma. Então, eu vou ter lá, só que no caso, dividido por 2. Então, nós vamos ter 4 desculpa. 4 vezes 7. 4 vezes 7 vezes a largura aqui, que é a mesma 5. Dividido por 2. Então, cancelando aqui, dá 1, aqui fica 2. Nós vamos sair direto no volume que a gente quer. Então, 7 vezes 5, 35 vezes 2, 70. Ou seja, o volume total desta peça é 210 mais 70, igual a 280 decímetros cúbicos, ok? E a terceira aqui, nós temos esse aqui, volume 1, volume 2 e volume 3. O 2 e o 3 são exatamente iguais. Então, se eu calcular uma vez o volume 2, eu já calculo o volume 3 também. Ou 2 vezes o volume 2, eu calculo o volume 3 junto, ok? Então, vamos lá. Vamos calcular o volume 1 primeiro. Letra C. Não sei, vocês podem ter feito de forma diferente, tá, gente? Eu fiz assim. Volume 1 vai ser igual a quê? Esse volume 1 tem largura 2, melhor, comprimento 2, largura 3 e altura 5. Então, vai ser 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar 30 decímetros cúbicos. Agora, o volume 2 é igual a 5, que é o comprimento, se fosse um paralelepípedo, né? Vezes a largura, que é 3, vezes a altura, que é 5. Dividido por 2. Se eu fizer isso aqui vezes 2, eu vou encontrar o quê? V3 mais V2. Então, eu já vou fazer direto, tá? Cancelo esse com esse, porque 2, tá todo mundo multiplicando, cancelando. Então, se eu calcular isso aqui, eu vou achar o volume dos dois juntos. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3, 75 decímetros cúbicos. Logo, só um pouquinho, gente, senão eu não consigo mais aceitar. E já foi. Quem será que era? Já deu o nosso horário? Não, prof. Ah, bom. Porque a Larice já mandou a aula, né? Já mandou. Falta 9 minutos. Não, toda vez ela manda o link antes. Ah, tá. Então, o volume total, né? Porque a gente quer saber o volume de toda essa peça, vai ser 75, que é o V2 mais o V3, mais 30, que é o volume 1, que vai dar quanto? O volume total, 105 decímetros cúbicos. Mais fácil do que parece, né, gente? Quando a gente olha ali e pensa, meu senhor, como que eu vou calcular isso? Então, é mais fácil do que representa. Quem será que tá? Mensagem? Quem mandou mensagem, Alanis? Foi eu, professor. Eu falei, é bem simples quando pega o jeito. Ah, ok. Obrigada, Pedro.
Determine o valor de X em cada item. Então, vamos lá. Eu tenho volume, eu quero descobrir o valor do X. Então, volume de um paralelepípedo, eu vou montar aqui porque eu acho pouco espaço, tá? Letra A. É igual a comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o nosso volume a gente tem, no primeiro, que é 36, vai ser igual a 6 sobre x vezes 2x vezes x, ok? Então, nosso volume vai ser 36 igual. Como é tudo multiplicação, eu posso usar técnica de cancelamento. Esse x eu posso cortar com esse e vai sobrar para nós aqui 1 e 1. Então, eu vou ter 6 vezes 2x, 12x. 12x vezes 1, 12x. Assim, x vai ser igual a 36 dividido por 12. X vai ser igual a 3 metros. A nossa unidade é metros, 3 metros. Pronto. Simples. Agora, na letra B. A letra B, quem tentou fazer, verificou que caiu em uma equação do segundo grau, né? Então, vamos lá. Mesmo processo. O volume do nosso paralelepípedo é 40, é igual ao comprimento. Vou colocar a altura primeiro. X vezes o comprimento, que é x mais 1, vezes a largura, que é 2. Então, o nosso volume vai ser igual a 40, igual chuveirinho, propriedade distributiva da multiplicação, x vezes x, x ao quadrado, conserva a base, somos expoentes. X vezes 1, x vezes quem? Vezes 2. Novamente, vou ter que fazer outro chuveirinho. Poderia ter multiplicado direto o x pelo 2 antes, né? Nem percebi. Então, 40 vai ser igual a 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 vezes x, 2x. Certo? E agora eu vou organizar isso aqui, gente. O que nós encontramos aqui é uma equação do segundo grau. E como eu faço para resolver uma equação do segundo grau? A gente tem algumas formas de resolução para a equação do segundo grau. E uma delas é a fórmula de Bhaskara, que a gente vai aprender o ano que vem. A gente tem a soma e o produto, que é uma técnica mais prática de resolução, e também temos fatoração. Nesse caso aqui, vocês podem observar que toda a nossa equação aqui, ela é divisível por 2, certo? Eu consigo dividir 40 por 2 e os 2x ao quadrado e 2x por 2 também. Então, tudo que eu faço de um lado de uma equação, se eu fizer no outro, eu consigo uma equação equivalente. Então, vai ficar para nós assim, ó, 20 igual a 2x ao quadrado dividido por 2 vai dar x ao quadrado. 2x dividido por 2 vai ficar x. Tá. X. Deixa eu ver se o melhor método aqui é a fatoração ou não. Vai dar. Acho que o melhor método é a soma e produto. Vou ensinar vocês a fazerem soma e produto. A fatoração também daria. Para eu usar a soma e produto, eu tenho que igualar toda essa equação. A equação de segundo grau, a forma geral dela, gente, é sempre quando eu igualo todos os termos dela a zero. Então, eu vou fazer o quê? Vou trazer esse 20 para cá. Então, vai ficar x ao quadrado mais x menos 20 igual a zero, tá? Então, aqui esta é a forma geral de uma equação do segundo grau. Numa equação de segundo grau, nós temos os coeficientes numéricos, que são aqueles valores que estão antes das minhas variáveis, da minha variável, no caso. Então, antes do x ao quadrado, o coeficiente que está antes dele é chamado de a. E o número, quem é esse coeficiente? O número que está aqui antes do x ao quadrado. Quem que está antes do x ao quadrado? É o número 1, porque eu não tenho nenhum outro valor. O segundo coeficiente numérico é chamado de b, que é o valor que acompanha a letra x. Só o meu x é elevado na 1. Então, quem está antes dele? Como não tem número nenhum também, o número que está antes dele é o número 1. E nós temos também na equação do segundo grau o coeficiente c, que é o termo independente, ou seja, aquele número que está sozinho, que não é acompanhado por letra, que nesse caso é o menos 20. Então, o nosso c é menos 20.
E o que diz a soma e o produto? Eu consigo calcular a raiz de uma equação usando a soma dessas raízes, que seria o quê? O que é a raiz de uma equação, gente? É o valor de x que faz com que essa minha sentença seja verdadeira, certo? Então, como eu tenho equação de segundo grau, eu vou ter duas raízes, x1 e x2, que a gente chama. Então, eu tenho uma forma de resolver isso usando, melhor dizendo, a soma dessas raízes e o produto dessas raízes. Como assim, prof? A soma vai ser o quê? O x1 mais o x2, tá? E o produto é dado pelo x1 vezes o x2. Eu não vou entrar em maiores detalhes para vocês aqui, porque senão nós não vamos conseguir chegar a nada e aí vocês não vão conseguir entender. Não vai dar tempo de a gente fazer toda a explicação. E para x1 mais x2, a gente tem uma formulazinha que relaciona os coeficientes numéricos da equação. Então, a gente tem que a soma das raízes, ou seja, x1 mais x2, é igual a menos b sobre a. E o produto também tem uma formulazinha que relaciona com os coeficientes da minha equação, que vai ser o c, o valor de c, dividido por a. Assim, a gente consegue descobrir os valores dessas raízes. De que maneira? Procurando dois números que, multiplicando, dê o valor do produto das duas raízes e somando, dê o valor da soma, tá? Então, vamos resolver essa formulazinha que a prof colocou aqui para vocês. A soma vai ser igual a menos b. Quem que é o meu b? É 1. Então, menos mais 1, menos 1, dividido por 1. Então, a nossa soma é menos 1. E o produto dessas duas raízes é o c dividido por a, ou seja, menos 20 dividido por 1, que vai dar menos 20. Então, eu estou procurando dois números que, multiplicando, dê menos 20 e somando, dê menos 1. Agora, vocês que são bons de lógica aí, me ajudem. Dois números que, multiplicando, dê menos 20, gente. Pensa em todas as multiplicações que você consegue 20. 1 vezes 20, mas só que 1 mais 20 não dá 1. 1 menos 20, né, não dá menos 1. 2 vezes 10. 2 vezes 10, menos 2 vezes 10 dá menos 20. Só que menos 2 mais 10 vai dar mais 18. E 2 vezes menos 10, menos 20. Só que menos 10 mais 2 dá menos 8, não é? 4 vezes 5. Menos 4 vezes 5, olha lá. Menos 4 vezes 5 dá menos 20. Só que menos 4 mais 5 dá quanto? Dá 1 positivo. E eu quero o quê? Menos 1, que é a soma. Então, se eu pegar 4 vezes menos 5, vai dar quanto? Menos 20. E 4 mais menos 5 dá menos 1. Então, eu descobri as minhas raízes, que vão ser quem? 4 e menos 5. Como a gente está trabalhando com volume, o menos 5 a gente não considera, tá? Porque eu não tenho volume negativo, né? Não tenho valores para medidas negativas. Então, o valor do nosso X, na letra B, é 4 centímetros. 4 metros, no caso aqui, né? Oi, deu o horário, né? Deu. Tá. Então, aqui, só para a gente terminar, 4 metros. Ok? Uma próxima oportunidade eu explico melhor. Mas isso aqui, gente, não se preocupe. É um conteúdo que a gente vai trabalhar no 9º ano. É específico do 9º ano. Já trouxe uma adiantada. Tarefinha, próxima aula, 183, 184 e 185. Ok? Nós já falamos sobre isso, que é a relação entre volume e capacidade para transformar uma unidade na outra, tá? Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Gente, bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, que é segunda-feira. Vamos conversar sobre o trabalho na próxima aula, tá? Beijo, tchau. Tchau, prof.